Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje realizando exercícios relativo ao lançamento oblíquo e horizontal no vácuo, ok? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 5, movimento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo, e hoje na aula 3 a gente vai fazer exercícios sobre esses temas. Mas antes gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Então, pessoal, primeiro exercício relativo a esse tema do módulo número 5, o lançamento horizontal e oblíquo no vácuo, Vamos lá. Primeiro, um projétil é lançado obliquamente com velocidade que forma com a horizontal um ângulo θ, atingindo a altura máxima de 7,2 metros. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é 10 metros por segundo, determine. Letra A. O intervalo de tempo para o projétil chegar ao ponto mais alto de sua trajetória. Tempo de subida. O tempo total do movimento. Letra C. A velocidade de lançamento e o ângulo de tiro θ, expresso por uma de suas funções trigonométricas. O alcance horizontal do lançamento. Então vamos lá, vamos dar início aos exercícios. Lembrando que na última aula tratamos desse tema, a parte conceitual. Quem porventura ainda não assistiu, seria bom que assistisse logo após. E quem já assistiu e tiver qualquer dúvida também pode usufruir do assunto que está na nossa playlist no nosso canal. Então vamos lá. Solução. Então, como já vimos, esse é o modelo de um lançamento oblíquo, no vácuo. Temos, só rapidamente, uma revisão rápida, temos aqui o ponto do lançamento, que no caso nos eixos x e y corresponde à origem, o O. Aqui nós temos a velocidade de lançamento, V0, tangente a trajetória, o ângulo, que ele chama ângulo de tiro θ, e a parábola que forma, digamos assim, essa trajetória. Na altura máxima, como a gente já estudou, a componente vertical da velocidade é nula. Outro detalhe, nesse tipo de movimento, lançamento oblíquo, a velocidade na horizontal é uniformemente variada e a velocidade, a componente horizontal, é a velocidade constante, movimento uniforme. Ou seja, no ponto mais alto, a gente só vai ter a componente horizontal, que é a velocidade chamada de Vx, a velocidade constante. Outro detalhe, o alcance, que a gente chama de A aqui, alcance é o ponto, digamos assim, que a distância na horizontal do ponto de lançamento até o ponto onde o projétil, o elemento, que seja, volta a atingir o solo, tá bom? Então, de posse dessas informações, já podemos seguir. Então, vamos lá. Em y igual a h, ou seja, aqui na altura máxima, dado do problema, temos 7,2 metros. E nesse ponto, como eu já adiantei, Vy, o módulo da velocidade na vertical, é zero, é nula, o ponto que ela atinge, o ponto da altura máxima, Vy é igual a zero. Então, aplicando a equação de Torricelli, vem para a gente encontrar o que nos interessa. Então, eu tenho que Vy ao quadrado é igual a V0y, velocidade de lançamento, mais 2A vezes y, ok? Com A, como já estudamos, igual a menos G, sentido contrário da aceleração da gravidade, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então,
Como sabemos, né, Vy é zero, Vy ao quadrado, então é zero ao quadrado, V0y ao quadrado é o que eu quero, né, o módulo, né, da componente vertical, né, do lançamento, menos 2 vezes 10 vezes 7,2. Por que é o módulo do lançamento da componente vertical? Porque na vertical o movimento é uniformemente variado. Então, esse é o elemento que nós estamos buscando aqui agora. Então, aceleração 10, menos 10, né, metros por segundo ao quadrado, já que o G está, né, no sentido contrário. O Y é a altura máxima 7,2 metros, que está aqui, né? Então, fazendo essa multiplicação, né, 2 vezes 10 vezes 7,2 vai me dar 144. Então, V0y ao quadrado igual a menos 144. Passando menos 144 para o outro lado da equação, eu tenho que V0y ao quadrado igual a 144. E, por fim, meu V0y vai ser simplesmente a raiz quadrada de 144, já que V0y ao quadrado é igual a 144. Extraindo a raiz quadrada nos dois lados, do lado esquerdo eu tenho V0y, do outro lado eu vou ter 12 metros por segundo, que é a velocidade do lançamento, tá? A componente vertical, tá? Lembrando que a componente horizontal, ela é constante, movimento uniforme na horizontal. Seguindo, substituindo em Vy igual a V0y menos GT, tá? Eu tenho que Vy é zero, V0y eu acabei de encontrar no slide anterior, G já temos, né? E o valor de T é o que eu quero, o tempo de subida, né? Então, 0 igual a 12, que é o V0y que encontramos, menos 10, né, que é a aceleração da gravidade na subida, vezes o tempo de subida. Passo menos 10 TS para o outro lado da equação, trocando o sinal, eu tenho 10 TS, que é igual a 12. Então, meu tempo de subida vai ser 12, passando 10 dividindo aqui pelo 12, né? Eu vou ter 12 dividido por 10, que é 1,2 segundos. Então, o tempo de subida, a partir do lançamento até atingir a altura máxima, 1,2 segundos. Vamos agora ao item B. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Como já estudamos. O tempo que leva para subir é o mesmo para descer. Então, o tempo total é simplesmente o dobro, né, do tempo de subida. Logo, o tempo total de movimento será tempo total 2TS. Então, tempo total, 2 vezes 1,2, né, que encontramos aqui em cima. O tempo total desse processo é 2,4 segundos. Agora, a velocidade de lançamento V0 é obtida a partir de suas componentes Vx e V0y. Né? Essa V0 aqui, eu tendo meu V0y e o meu Vx, eu tenho condições de encontrar o meu vetor, a velocidade de lançamento, que é o V0. Tá? O meu módulo, no caso aqui eu estou querendo módulo, né? O módulo do vetor V0, que é simplesmente o V0. Então, simplesmente com o módulo de Vx e V0y, e a gente aplicando aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, né, que eu destaquei um pouquinho aqui em vermelho, certo? E aí a gente tem condições de encontrar, já que a minha hipotenusa vai ser o módulo do V0. V0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais Vx ao quadrado. Então, V0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais Vx ao quadrado. Ok? Então, como temos que V0y é 12 metros por segundo, encontrado e Vx 10 metros por segundo, dado, né? A gente tem a facilidade de encontrar o V0, o módulo da velocidade inicial, que é V0 ao quadrado, 12 vezes 12, né, que aqui é um V0y de 144, mais 10 vezes 10, né, Vx ao quadrado, que é igual a 100. Então, V0 ao quadrado é igual a 244, 144 mais 100. V0 vai ser a raiz quadrada de 244, que dá aproximadamente 15
15,6 metros por segundo, tá? A velocidade inicial do lançamento. Módulo, aqui em módulo, tá? Por isso que eu não coloquei a setinha em cima. Aqui no caso foi pedido o módulo, então tá aí o valor numérico. Como Vx é igual a V0 cosseno de θ, é isso? Olha, aqui, ó. Quem é Vx? Vx, V0 vezes o cosseno de θ, tá? Temos que, quem é Vx que já temos é 10, V0 encontramos, né? 15,6 vezes o cosseno de θ, que o objetivo aqui é a gente encontrar o ângulo θ. Então, meu cosseno de θ ele vai ser 10 e passo 15,6 para o outro lado dividindo, né? Então, cosseno de θ é 10 dividido por 15,6. Então, meu cosseno de θ aproximadamente 0,64, tá? Ou ainda, né, V0y, que é o contrário, né? V0y está aqui ou aqui, né? Então, quem é V0y? Qual é o seno desse ângulo de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Ou seja, V0 sobre, ou melhor, V0y, né, cateto oposto, sobre V0, que me dá o seno do ângulo. Ou V0y vai ser o seno do ângulo, seno desse ângulo, vezes o V0. Tá? Então, vamos lá. V0y igual a V0 vezes o seno do ângulo, como eu acabei de mostrar, tá bom? Repetindo aqui, para não ficar dúvida, com bem tranquilidade, seno de θ, cateto oposto, que é o V0y, tá? Essa distância, essa vertical aqui é o mesmo daqui, V0y, sobre hipotenusa, que é o meu V0. Então, meu V0y nada mais é do que o produto do seno de θ vezes o V0. Aqui, ó, V0y igual a V0 seno de θ. Logo, eu tenho o V0y, que é 12, o V0 que nós encontramos, que é 15,6, vezes o seno de θ. Meu seno de θ vai ser 12, passando 15,6 para o outro lado, dividindo. 12 dividido por 15,6 é meu seno de θ, que dá aproximadamente 0,77. Tranquilo? Letra D. Para obter o alcance x, né? Esse alcance x, que está destacado aqui, o A, né? Que é o ponto de retorno, né, do objeto atingindo o solo novamente. A gente substitui aquele tempo total, né? Substituímos tempo total, que é 2,4 segundos, conforme a gente encontrou, na expressão, né, do horizontal, né, que é a distância x, ou o alcance, é igual à velocidade que é constante vezes o tempo. Tá? Na horizontal, o movimento é uniforme. Então, o A, que é o meu alcance, que é que eu quero, é Vx, que é 10 metros por segundo, vezes o tempo total, que é 2,4. Então, meu alcance A, né, vai ser 24 metros. Beleza? Então, vamos para o segundo. Uma questão da Unicamp de São Paulo, que diz assim: um habitante do planeta Bongo atirou uma flecha e obteve os gráficos abaixo, sendo x a distância horizontal e y a vertical. Então vamos lá ver essa situação. Antes, porém, qual a velocidade horizontal da flecha, que é o que ele está pedindo, velocidade horizontal. Qual a velocidade vertical, né, que faltou um T, inicial da flecha. E qual o valor da aceleração da gravidade no planeta Bongo. Então temos aí os gráficos, né? Primeiro, de x em metros, em função do tempo em segundos. O y em metros, em função de x em metros. Tá? Então, vamos lá analisar a primeira situação. Então, analisando o gráfico x versus t, a gente verifica, né,
como o gráfico da posição do movimento horizontal é uma reta, né? É uma reta, isso nos mostra que é um movimento uniforme, né? Conforme já estudamos, né, lá no início do movimento uniforme. Tá? E com isso, é fácil a gente encontrar, né, o que ele está pedindo, porque a velocidade no eixo X, no caso de um lançamento, né, é constante. Tá? Então, vamos lá. O V de X vai ser o ΔX sobre o ΔT. Então, pegando aqui, né, o x igual a 3, saindo de 0 a 3, ΔX igual a 3, eu pego o ΔT, que vai ser 2, né? ΔX 3, ΔT igual a 2. Então, vai ser 3 dividido por 2. Então, a minha velocidade no eixo x é igual a 1,5 metros por segundo, né? Já que esse lançamento, né, na horizontal é constante, tá certo? Então, ela é Vx igual a 1,5 metros por segundo. E do gráfico y, que é em função de x, né, é importante atentar, né, na leitura do gráfico, né, y em função de x, concluímos que a flecha foi lançada horizontalmente, tá? Como, né, foi verificado. E, portanto, né, a velocidade inicial vertical é nula. Por que isso? Aí, a interpretação que inicialmente o ser, né, do planeta, ele está com a flecha armada. Então, a velocidade ali é zero inicial. Quando a flecha sai, ela vai adquirir lá a sua velocidade, né, na horizontal. Mas a velocidade inicial com relação ao eixo X, né, ela é nula. Tá? Isso é importante ter em mente, né, através dessa interpretação. Certo? Então, a primeira situação é essa. Tá bom? Então, atentar que no momento inicial, quando, né, o ser vai soltar a flecha, né, vamos dizer assim, aquele instante, né, temos que a velocidade no eixo y, tá, ela é nula. Ok? Essa parte é bem mais conceitual. E a letra C. Utilizando a função horária das posições do move e sabendo que A é igual a menos G, como já sabemos, né? Aí a gente tem condições de achar a aceleração G, considerando essa situação desse planeta. Então, a nossa equação do movimento, né, y é igual a y0, né, que é a posição inicial, mais v0yt mais meio de at2. Lembrando que a posição inicial, né, o y é a posição final, né, é 0. Cuidado com isso aqui, eu já ia até cometer o erro que eu queria alertar vocês, tá? Observe que o instante inicial é esse aqui, é a posição que se encontra, está a 4 metros. Tá? Ele lançou a flecha e é um lançamento horizontal, né? E aqui embaixo é o ponto final. Né? Olha essa na coordenada y com x. Né? Ao atingir lá o ponto final, é como se estivesse sendo lançado numa mesa, né? Algum objeto de uma mesa. Então, a velocidade inicial é nula, né? Que está lá no ponto mais alto, né? Conforme o formato de uma parábola. E ele vai atingir, no caso aqui, 3 metros na horizontal com relação ao pé, né, da mesa, que aqui é o eixo horizontal Y. Tá bom? Então, ele atinge aqui 3 metros. Ao atingir 3 metros, qual é a posição vertical? Olha aqui, ó, 0. Tá? Nesse instante, ele está, né, altura 0. Então, y, que é a altura final, é nula, né, nesse lançamento horizontal. Tá? O lançamento horizontal no oblíquo, esse é o tipo de lançamento. Então, 0. Qual é o valor de y0? A posição inicial. 4, né? Tá aqui, ó. Para x igual a 0, y igual a 4.
Como vimos, né, a velocidade V0y, né, a velocidade no eixo y inicial é nula. Então, V0YT é zero. Mais meio de AT2, como sabemos que A é igual a menos G, então menos meio de G vezes T ao quadrado. Né? O tempo, né, que a gente está considerando, como vimos aqui, né, ou seja, para percorrer 3 metros, que é o ponto que nós consideramos no início, né? Δx igual a 3, que é o nosso alcance, ó, Δx igual a 3, o tempo leva 2 segundos, aqui do outro gráfico, é uma constante nesse ponto. Então, o T aqui, 2 segundos. Importante interpretar isso, tá? Então, a distância considerada 3, e a gente viu aqui, ó, 3 no outro gráfico do x metro corresponde a 2 segundos. Então, esse t é igual a 2. 2 ao quadrado, que está aqui. Então, com isso, eu tenho condições de achar a minha aceleração da gravidade nesse planeta Bongo. Passo aqui 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 dá 2. Então, menos 2g. Eu passando para o lado de cá, fica mais 2g. Então, G vai ser 4 dividido por 2, que vai me dar 2 metros por segundo ao quadrado. É uma questão que, né, ela mistura a parte de cálculo, mas envolve o conceito aí no meio, conceito físico, tá? Nesse lançamento horizontal e com interpretação de gráfico. Uma questão bem interessante, né, que é necessário, né, ter o domínio do conceitual para poder resolver essa questão, tá bom? Exercício número 3, vejamos. FATEC em São Paulo. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme representado na figura em 4 segundos. Tá? Então, o goleiro lançou aqui. Pela figura, a gente está vendo aqui que o alcance, né, é de 60 metros. Está indicada aqui a velocidade VH no ponto mais alto, né, que a gente já sabe que essa velocidade é a velocidade no eixo X, que é um movimento uniforme. Nesse ponto mais alto, a velocidade vertical VY é nula. Tá bom? O ângulo de tiro aqui, né, da velocidade inicial V é beta. Ok? E o tempo, né, para essa bola sair da mão do goleiro até atingir o solo lá, 60 metros, 4 segundos. Tá bom? Então, lançamento oblíquo, vamos considerar no vácuo. Desprezando a resistência do ar, tá vendo aqui? E com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade V, o módulo do lançamento, né, de lançamento, e da velocidade VH na altura máxima, como já antecipamos, que é a velocidade do movimento uniforme, que é na horizontal, são em metros por segundo iguais a, respectivamente, temos aí. E foi dado aí o seno de beta, que é 0,8, e o cosseno de beta, que é 0,6. Então, vamos lá, né? Novamente. No eixo X, o movimento executado é retilíneo e uniforme, como já sabemos. Portanto, de posse do alcance horizontal, aqui, ó, 60 metros, né? O A igual a 60 metros, e do tempo de execução do movimento, que ele disse que é do lançamento até retornar ao solo, 4 segundos, podemos determinar a velocidade Vx tranquilamente, né, no movimento uniforme, na retilínea uniforme. Meu Vx vai ser 60 vezes o tempo, né, vezes 4. Então, Vx, que é igual a VH, né? Lembrando que a velocidade é constante, então eu achei Vx aqui, que é o meu VH. Então, meu alcance é igual a VH vezes T. Alcance é 60, o VH é o que eu quero, velocidade, né, horizontal, vezes 4, que é o tempo. Então, minha velocidade VH, que é o mesmo da velocidade na horizontal, que é constante, é 60, passo 4 dividindo aqui, 60 dividido por 4 é 15 metros por segundo. Então, seguindo. Sabendo que a velocidade VH é a componente no eixo X da velocidade V, ok?
podemos escrever em módulo, tá? Dessa fórmula aqui, dessa forma, né? Ou seja, quem é esse VH que ele está falando? É esse Vx aqui, ó, em módulo, projeção da velocidade V e o eixo X, que vai me dar, né, como já sabemos, o Vx é o V cosseno do beta, ok? E o Vy é V seno desse ângulo beta, tá bom? Então vamos lá. Vx, que é o meu VH, como já falamos, é igual a V cosseno de beta, como já falamos também. Cosseno de beta foi dado que é igual a 0,6 e meu VH eu calculei que é 15. Então eu tenho que 15 é igual ao V que eu quero em módulo vezes 0,6. Então meu V vai ser 15, passando 0,6 para o lado de cá dividindo. V é igual a 15 dividido por 0,6. Ou seja, meu V, fazendo essa divisão, dá 25 metros por segundo. Com isso, a resposta indicada é a letra C, que mostra lá 25 e 15, as velocidades pedidas nesta questão. Tranquilo? Vamos para a questão número 4, da UFES da Bahia. Em um planeta X, uma pessoa descobre que pode pular uma distância horizontal máxima de 20 metros, se sua velocidade escalar inicial for de 4 metros por segundo. Nessas condições, a aceleração de queda livre no planeta X, em 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado, é igual a... Aí temos as alternativas. Então vamos lá. É mais uma questão, né, que envolve conhecimentos de lançamento oblíquo no vácuo. Então, o ângulo de lançamento que fornece o alcance máximo corresponde a 45 graus, como já estudamos, né? Na aula passada nós mencionamos isso. O ângulo de tiro para ter o alcance máximo é 45 graus. Logo, o valor da gravidade no planeta X, definida como a aceleração de queda livre, será dada a partir da equação do alcance horizontal, o alcance máximo, né, que também já passamos por ela, já estudamos e enfatizamos a importância dessa expressão no estudo da última aula. Então, esse alcance máximo é dado por V ao quadrado, seno de 2θ sobre G, tá? Ou seja, para ser alcance máximo, o nosso θ aqui tem que ser 45 graus. Então, por quê? A gente vai mostrar logo em seguida. E, logicamente, como eu quero a aceleração da gravidade, né, eu passo aqui o G do lado esquerdo, né, multiplico aqui para trás e trago o alcance máximo aqui para o denominador. Daí eu fico com o meu G, que é o que eu quero, igual a V2 seno de 2θ sobre o alcance máximo. Eu ajusto a equação, né, a expressão, para, digamos assim, explicitar o valor que eu quero encontrar, que no caso é G. Então, meu G vai ser igual, né? A velocidade ele deu lá o módulo 4 ao quadrado, seno de 2θ, o θ é 45. E meu alcance máximo foi dado que é 20, tá? Então, temos essa situação. Ou seja, desenvolvendo os cálculos, 4 ao quadrado dá 16, seno de 2 vezes 45 é seno de 90, e o meu alcance máximo 20, como está aqui. Por que esse alcance vai ser máximo? Porque, no caso, o ângulo de 45 é o alcance máximo? Porque o seno de 90, seno de 2θ, é o máximo valor que eu tenho do valor de seno, né? Qualquer outro valor aqui vai ser menor do que 1. Então, seno de 90 é 1, é o valor máximo, é o alcance máximo que ele consegue. Então, 16 vezes seno de 90, que é 1, 16 vezes 1, dividido por 20. Então, 16 dividido por 20, eu encontro 0,8. Como ele pede, né, em 10 elevado a menos 1, basta aqui multiplicar, né, 0,8. Adianta a vírgula 1 a casa, vai ficar 8 vezes 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta é 8 em 10 a menos 1 metros por segundo ao quadrado, que dá a letra B. Beleza? Vamos para o quinto exercício. A bala de um canhão
com massa de 15 kg é lançada com velocidade de 1.080 km por hora. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de o ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Dados, sendo de 30 igual a 0,5, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E aí as alternativas. Tá? Então aqui o primeiro passo aqui, né, logicamente, a gente transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo, e isso a gente já ensinou, basta dividir, né, por 3,6. Então vamos lá. A velocidade deve ser utilizada em metros por segundo. Dessa forma, deve-se dividir o valor em km por hora por 3,6. Então, 1.080 km por hora dividido por 3,6, eu tenho a velocidade aqui em 300 metros por segundo. Aplicando a equação do alcance horizontal, né, alcance horizontal que a gente já viu, né, que é A igual a V ao quadrado, que multiplica seno de 2θ sobre G. Tá? A velocidade acabamos de achar, né, que é 300 metros por segundo. 300 ao quadrado, seno, o θ foi dado 15 graus, né? 2 vezes 15 graus, e a aceleração da gravidade também dada como 10. 300 ao quadrado dá 90.000, seno de 2 vezes 15 é seno de 30 graus sobre 10. Seno de 30, já sabemos que é meio, né? 0,5, 1 sobre 2. 90.000 aqui, eu posso cortar aqui com um zero aqui do denominador da aceleração da gravidade, fica 9.000. 9.000 vezes 0,5, que vai dar 4.500 metros. Como a resposta está em quilômetros, né? Basta dividir por 1.000 aqui. 4.500 dividido por 1.000, eu tenho em quilômetros. 4,5 quilômetros, que corresponde à letra C. Beleza? Vamos para o sexto exercício da FUVEST, tá? Num dia ensolarado, com sol a pique, um jogador chuta uma bola que descreve no ar uma parábola. O gráfico que melhor representa o valor da velocidade V da sombra da bola projetada no solo em função do tempo T é... E aí temos as alternativas, tá? Aqui é importante, quando fala sol a pique, é o sol do meio-dia, tá? Então, é o sol do meio-dia. E a gente sabe, quando está no meio-dia, né, a projeção, ela é basicamente, né, digamos assim, não tem nenhuma margem de dúvida, de tá ali e a sombra, né, é bem realista, né, vamos dizer assim, tá? Mas o detalhe aqui é a parte conceitual. É uma questão bem interessante que engloba aqui o conhecimento do conceito. E qual é o conhecimento do conceito para, no caso, né, desse tema, né, de lançamento oblíquo no vácuo? Como a gente estudou na aula passada, mostramos, inclusive com algumas imagens estroboscópicas, né, que ilustra bastante o que ele está pedindo aqui. Entendeu? Por quê? Porque na horizontal, a gente já sabe que a velocidade no eixo X, né, a velocidade horizontal, é uma constante, enquanto na vertical ela é movimento uniformemente variado. Quando a gente mostrou na aula passada duas fotos, né, uma foto na lateral de um lançamento oblíquo, a gente via, né, o formato, né, da parábola do movimento, né, sendo desenvolvido. E essa mesma foto vista de cima, a gente via, né, que se tratava de um movimento uniforme, ou seja, a velocidade não variava, os espaçamentos, né, no caso das fotos, eram constantes. E aqui é basicamente essa foto que ele está fazendo associação, como se estivesse fotografando de cima, tá? Ou seja, mostrando uma velocidade constante. E aonde eu tenho uma velocidade constante desses 5 gráficos é justamente na letra E. Ou seja, a velocidade em função do tempo é uma constante. Ou seja, você vendo de cima,
Aí você vê um movimento retilíneo uniforme, tá? Com velocidade constante. Você não vê o detalhe parabólico, você só vê o detalhe, né, da horizontal, que é a velocidade constante. Então, a resposta, letra E. Então, muito importante ter desse domínio, desse conceito, para poder responder uma questão desse tipo, tá? Que é uma questão que explora especificamente essa parte conceitual, que a gente tocou bastante na última aula. Beleza? Então, a solução, só para a gente contextualizar, a sombra da bola vai acompanhar apenas a velocidade horizontal Vx, que possui movimento uniforme e, portanto, é constante. O gráfico que representa essa situação é o da letra E, como já sinalizamos. Tá aqui. Exercício 7, para a gente finalizar, da Unesp de São Paulo, que diz assim: em uma partida de futebol, a bola é chutada a partir do solo, descrevendo uma trajetória parabólica, cuja altura máxima e o alcance atingido são, respectivamente, H e S. Então está aqui, né, o exemplo, né, que ilustra essa situação. Chutou a bola, partiu, né, daqui da origem, subiu, teve sua altura máxima e até retornar novamente ao solo. Tá? Movimento oblíquo, digamos, no vácuo, né, desprezando, né, a resistência do ar. Desprezando o efeito do atrito do ar, né, como eu acabei de dizer, a rotação da bola, e sabendo que o ângulo de lançamento foi de 45 graus, então a gente está falando de alcance máximo, em relação ao solo horizontal, calcule a razão S por H, dado seno de 45, que é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lançar a mão, né, das fórmulas, né, do alcance e da altura máxima, né, como a gente já estudou na aula passada também. Então, vamos adotar aqui as mesmas letras, né, pedidas aí pela questão. Ele está informando que o alcance aqui está sendo tratado como S. Tem alguns livros que falam que é X, outros que é A, como a gente está estudando. E isso não importa. O importante é conhecer a parte, né, o conceito. Então, meu alcance, que é S, como a gente já viu, inclusive hoje em algumas questões, é igual a V0 ao quadrado, módulo da velocidade inicial, né, do lançamento, que multiplica seno de 2θ sobre G. Eu vou chamar essa fórmula de 1, tá? Equação 1. A fórmula da altura máxima, né, que ele está chamando de H minúsculo, né, a gente viu em outros momentos chamando de H maiúsculo, mas não importa. O importante, como eu falei, é o conceito. Então, essa altura máxima H minúsculo é igual a V0 ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ sobre 2G, como estudamos também na aula passada. E vamos chamar essa expressão de 2. Então, temos as expressões 1 e 2. Como ele quer S dividido por H, eu vou simplesmente dividir essa expressão 1 pela expressão 2 e desenvolver para encontrar o que ele está pedindo. Então, como eu falei, razão entre as duas, né, S sobre H é igual a 1 sobre 2. Eu vou lá, né, pego a expressão de S, V02 seno de 2θ sobre G, dividido por V02 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. Então, repito a primeira expressão, está aqui, e inverto a segunda, já que estamos falando de uma divisão, né? Então, divisão de fração, repito a primeira e inverto a segunda. V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, vezes, aí invertendo a segunda, 2G sobre V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Aqui eu posso fazer algumas simplificações. V0 ao quadrado com V0 ao quadrado já elimino. O G com G elimino. Sobrou em cima 2 que multiplica seno de 2θ. Está aqui. 2 que multiplica seno de 2θ. Embaixo sobrou seno ao quadrado de θ. Aqui, ó, seno ao quadrado de θ. Agora vamos colocar os valores, né, para a gente encontrar a relação. Em cima, 2 seno de 2θ. O θ é o quê? 45 graus. 2 seno de 2 vezes 45 graus
Embaixo, seno ao quadrado de 45 graus. 2 vezes 45 é o seno de 90 graus, que já sabemos que é 1. 2 vezes seno de 45. Embaixo, seno ao quadrado de 45. Então, S sobre H, 2 vezes 1, né, seno de 90 é 1, sobre seno ao quadrado de 45 é o seno de 45 ao quadrado. Conforme dado da questão, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, elevado ao quadrado. Eu vou ter aqui no numerador 2 vezes 1 igual a 2. No denominador, raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Eu tenho no numerador raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Está aqui. E no denominador 2 ao quadrado é 4. Vou ter 2 quartos. Então, efetuando essa divisão, repito 2, inverto a fração que está no denominador. 2 que multiplica 4 meios. Corto 2 com 2, minha relação S sobre H, ou seja, o alcance sobre a altura máxima, é igual a 4. Beleza? Com isso, a gente finaliza, né, a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. E também te peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.